Bem-vindos ao 6º podcast do InfoSign. O InfoSign é a plataforma de divulgação de comunicação visual, impressão digital, estamparia têxtil, grandes formatos e afins. Eu sou o Luiz, o editor do infosign.net.br. Hoje a gente está aqui com o nosso co-host Eduardo Yamashita, nosso consultor e especialista em vinil adesivo, mídias e afins. Bem-vindo do mais uma, né? Mais uma. Mais uma para conta. E hoje a gente vai falar sobre instalação, principalmente em decoração. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe o especialista aqui, o Wagninho. Bem-vindo, Wagner. Obrigado aí, Luiz, pela oportunidade. Obrigado, Du. E é isso aí, vamos conversar um pouco aí sobre a nossa área aí que a gente atua aí há anos, né? E a gente que agradece você, o Wagninho. Wagninho, né, para os íntimos, né? É que acabou pegando o Wagninho, né, todo mundo. Não é, mas a gente conta aí que com o seu conhecimento para a gente passar aí para o pessoal as informações, conceitos, que isso vai ajudar muito ao mercado de comunicação visual. Bom, e o Wagner, ele começou na área em 1997, tanto na serigrafia quanto na comunicação visual. Ele já trabalhou com envelopamento de carros de luxo, com decoração, e hoje ele trabalha principalmente com o pessoal da Eterna Adesivos, né, na parte de workshop, treinamentos e consultorias, além das várias instalações que ele faz, que é uma coisa corriqueira, né? Du, você quer começar? Quero. Bom, Wagner, então a gente vai explorar você na parte de instalação, né? Perfeito, é isso aí. Vamos ver o que eu consigo passar aí para a galera que vai assistir aí. Eu espero que sejam informações aí úteis aí pro dia a dia. Isso. Então o que a gente quer entender um pouquinho, o que é que você divida um pouco de informação com o público, nosso público. Quais são os mercados, né, de vinil adesivo que a gente pode estar usando essa matéria-prima na comunicação visual? Hoje, né, Odu, a gente tem 3 segmentos aí que explora bastante e se utiliza bastante o vinil autoadesivo. Como o Luiz já frisou aí no começo aí, tem a parte da comunicação visual, tem a parte do envelopamento de luxo e tem a parte de decoração. O que eu falo pro profissional que está tentando se encaixar na área é ele entender qual é a necessidade de cada segmento, para ele direcionar sempre o melhor material. Então, por exemplo, se você vai pegar um adesivo para usar na comunicação visual, fazer uma impressão e vai colocar em placa de IPS, então você pode pegar um adesivo mais em conta, um adesivo mais promocional. Se você vai pegar um adesivo para o mesmo segmento de comunicação visual e impressão digital para colocar no caminhão corrugado, ele teria que ser um cast, um adesivo mais resistente, até para aguentar as curvas do baú. Então, entender a necessidade do seu cliente e direcionar o melhor material. No caso do automotivo, tem aí vários adesivos como calandrado e os cast. O que não a gente indica aí seria os monoméricos, né? Para não fazer que o adesivo monomérico ele não é feito para fazer curva. Então não seria o indicado, né? O mais indicado. E o que a gente vai, né, eu acho que explorar mais tal, é a parte do adesivo decorativo. Então, esses aí, a maioria são adesivos que são poliméricos e que tem uma resistência aí bem durável, questão até de 8 anos, para a parte de superfície interna, né? Então, essa parte que a gente vai aí acho que... Tá, o Wagninho, eu tenho uma pergunta, né? A gente nem combinou essa pergunta. É surpresa? É surpresa. Legal. Você falou muito bem de polimérico, monomérico. Eu falei também lá no começo, né, nos outros podcasts. O mercado ele absorve muito isso ou vai no preço? Eu quero um pouco a tua experiência, perfeito, sabe, de cliente, que você tem contato com o cliente. Certo. Assim, Du, eu sou uma pessoa que eu conheço muito instalador e igual o Luiz falou, né, que hoje eu sou técnico de uma empresa, de uma fabricante, então eu acompanho muitas situações, né? Então, assim, muitas vezes, igual você falou, o instalador, ele consome, ele sabe muitas vezes o que está usando, muitas vezes ele nem sabe o que está usando, ele está indo pelo preço. Porque quando você, de repente, pega lá, sei lá, o adesivo preto fosco, mas tem um adesivo preto fosco que é para superfície reta
e tem um adesivo preto fosco, que é para fazer curva. Esteticamente, visualmente, ele é o mesmo material, mas a gramatura, a composição deles são diferentes. Por isso que eu provoquei você, porque como você falou da importância de ser um vinil para cada tipo de aplicação, É isso aí. se os instaladores ou quem estiver nesse mercado não saber trabalhar bem isso, qualquer vinil, aí vai por preço. Aí isso é ruim. Isso é ruim, né? É ruim, Odu, e fica aí até uma desvantagem, porque muitas vezes o profissional está passando o preço, considerando o material mais, né, material premium, e o pessoal está precificando material promocional, então fica uma briga injusta. Mas eu costumo dizer também assim, Odu, o profissional que ele tem esse conhecimento técnico, ele tem o poder de convencer o cliente final melhor. Entendeu? E ter um resultado melhor também. E eu acho que um dos argumentos técnicos também que vai definir se um material monomérico, polimérico, ou um material melhor ou pior, é a durabilidade, né? O quanto que o cliente quer que aquele projeto dure. O que ele espera, é isso aí. Então, o profissional entender os tipos de superfície que se existe, que está disponível no mercado, para ele levar a melhor opção para o cliente final. Mas assim, agora pensando nessa questão, dá problema? Por exemplo, vendo promocional... Muito. Mas esse problema é com o cliente final e ele reclama, ele pede a troca. Como é que funciona? Assim, porque assim, que tipo de problema que dá? Assim, né, Luiz, eu vou falar casos reais que eu presenciei nas fábricas por onde eu passei. Né? Então, assim, tem dois casos. Muitas vezes o instalador ele aplica um adesivo que não é direcionado para tal tipo de superfície. E aí, muitas vezes, ele entra em contato com o fabricante. Muitas vezes ele pega essa informação do material depois de uma semana que começa a soltar, né, que ele tentou fazer alguma curva que não era direcionado. Né? Aí ele pega esse vídeo desse material se desfazendo e tal, e ele joga em grupo do WhatsApp onde tem vários profissionais da área. E aí começa ali um julgamento em uma terra meio que sem lei ali. Muitas vezes, às vezes ele nem procura um fabricante para tentar resolver e selecionar o problema dele, que prejudica muito as marcas. Aí, muitas vezes tem alguns profissionais da marca que estão envolvidos nesses grupos, e aí a gente chama ele para o particular, né, e tenta entender melhor a situação, o que foi... o que aconteceu, o ocorrido. E aí você pergunta assim, mas a gente consegue rastrear o material? Então assim, tem alguns fabricantes que a gente coloca número de lotes a cada 1 metro no line, no papel. Então mesmo se ele tirou o material da caixa para utilizar lá 5 metros, antes não tinha isso. Antes essa informação ficava meio perdida, porque o rastreio dela estava na caixa. Então quando saía da caixa, que a revenda... né? Jogou fora a caixa, perdeu. Jogou fora, perdeu. Então, as fábricas pensando rastrear cada vez mais, começou a colocar no próprio line a cada 50 centímetros, a cada 1 metro. Então, hoje a gente consegue. E pelo esse número de lote, a gente consegue rastrear qual é o material, se ele usou o material. Porque depois de instalado, você não consegue identificar. Exato. Né? Mas aí, pelo esse número de lote, a gente consegue falar se é polimérico, se foi direcionado para a superfície certa. Muitas vezes, a gente falando, não é a superfície certa, assim, a gente vai repor, mas muitas vezes o pessoal ele não se conforma, assim, do erro dele, nunca foi ele. E você já trabalha, desculpa, que já trabalha não sei quantos anos, tal, então, sabe? Mas, então, mas não é um erro da instalação, é um erro na verdade, de ter escolhido um material que não é adequado, né? Exato. É diferente. Sim, mas aí, quem que é o maior culpado? Foi ele que escolheu que ele é o assim, né? Entendeu? Mas eu diria, é complicado. O Wagner, eu diria que é uma cadeia de informação, né? Porque não estou querendo tirar a culpa de instalador e não estou querendo culpar o fabricante, mas eu estou querendo colocar no circuito que tem uma revenda. E muito das revendas, o instalador ele pede lá, eu quero um vinil fosco para um projeto, um preto fosco. E aí, o instalador não fala aonde que ele vai aplicar e a revenda também não pergunta aonde vai ser instalado. Então, eles estão buscando só venda.
Ele só sabe o preto fosco e o preço. Exato, né? E aí, quando dá problema, coitado, vai sobrar lá pro fabricante para ele falar, olha, você não aplicou numa superfície correta esse vinil, ou você comprou o vinil errado. Edu, é complicado. Hoje as empresas, ela investe muito, né? A Eterna mesmo, ela tem até um próprio treinamento direcionado para balconista, que é para não correr esse erro. Né? Mas só que a gente acaba acontecendo, por exemplo, hoje eu vou numa revenda, daqui a 2 meses eu vou na revenda, já mudou 2, 3 pessoal que estava. E às vezes, será que esse pessoal ele passou por uma reciclagem? Será que ele... Entende? Então, ser contínua, essa informação ela se perde com... né? Mas não tirando a culpa do... né? Enfim, é igual você falou, é uma cadeia que acaba se multiplicando. Mas, por exemplo, hoje as empresas elas fornecem os catálogos, esses catálogos físicos. E o brasileiro ele tem muito de não se informar, não ler. E nesses catálogos, cada folhagem ali, cada família de produto ali tem suas especificações. Tem até agora os pictogramas, que é até a fotinha. Ó, esse adesivo, se tem um carro lá, se tem um X, não é direcionado. Sabe? Então, assim, tá cada vez mais... As informações estão cada vez mais expostas, mas né? O pessoal ainda acaba tendo essa briga de não ir atrás. Mas é o que você falou. Eu vejo que o mercado cada vez mais ele está facilitando, deixando mais amigável as informações para que a escolha de material seja mais correta. Então, se eu for aplicar numa mesa, se for aplicar numa parede, se for aplicar num carro, né? Sim. Apesar de sempre existir. Aí é uma mistura de, vamos dizer, um pouco de desinformação com também foco só no preço, né? Mas se aumentar o nível de informação cada vez mais vai e comunicação também, né? É uma questão de comunicação entre as várias partes, né? Eu acho que o erro, no final lá, o problema de acontecer algum contratempo vai ser menor. Se o balconista se atentar de fazer esse tipo de abordagem, para que tipo de superfície, né? Qual tipo de superfície você vai utilizar? Tá? É perfeito. Às vezes o pessoal, né? Porque é uma questão básica, né? Você chegar e falar assim, olha, qual aplicação né? você vai utilizar esse material? Então você precisa de X material, que é o ideal para esse tipo de superfície. E o nosso papo aqui, né, é muito para instalador, né? E se o instalador partir dele, né, de buscar essa informação e ele ser o ativo no seu passivo, quantos projetos vão dar certo? Muito mais. E ele passa até segurança na venda com o cliente final. Né? Por exemplo, às vezes o pessoal me questiona, né? Wagner, você não consegue fazer um trabalho para mim, assim tal. Então, hoje, por eu estar em uma empresa, não me sobra tempo. Me sobra sábado e domingo. E muitas vezes o pessoal quer que eu vou, mas e minha família? Então, né, é um pouco complicado, a gente tem que, né? Mas às vezes a gente tenta até direcionar, ó, se você for usar tal material, tenta pegar X material, né? Porque é para você não ter nenhum tipo de você falou de instalador, mas na verdade a gente pega o público inteiro, né? No último podcast a gente falou de orçamento e uma das coisas fundamentais é levantar o índice de desperdício da cadeia toda. E nas empresas de comunicação visual como um todo, o acabamento que aí vem a instalação e tal, né? Esse processo da instalação, eu acho que é um dos que tem mais retrabalho, mais desperdício, né? Justamente por essas questões aí de comunicação entre as partes, né? Mas você vê, né? Mas a gente está falando de um tipo de instalador que é um freelancer, por exemplo, que ele direciona quase o projeto. Quando você fala lá do custo, lá dentro também tem a etapa dos instaladores. Sim. Só que tem ali um departamento que é um departamento de projetos. Se ele também não se preocupar com o tipo do projeto, qual o tipo de vai cair na mesma vala. Se ele não se preocupar qual é a superfície, qual é a aplicação, qual é a durabilidade, vai... Qual é a o projeto durabilidade que ele espera? Na verdade, acaba não tendo êxito, né? Pelo contrário, né? A gente tentar, assim, melhorar né, como profissional, porque a gente buscando essas informações, acho que a gente vai se tornar um profissional diferente do que se existe no mercado e acaba se destacando. Na verdade, você vira um profissional, né? Não um amador, né? Porque isso que a gente está falando é e assim, o Luiz, né? e a gente é cheio de pegadinha, meu. Né? Eu falo pro pessoal, eu tenho bastante tempo nessa área de instalação, mas eu estou sempre aprendendo. Se a gente pegar na parte de decor mesmo, cara, existe tem cliente que pede para mim adesivar isso aqui, é da TV que não gostou.
Aí o pessoal quer fazer a mesa. Então, entende? A série de superfície é uma... Então, aí vamos entrar, vamos entrar nesse assunto exatamente aí, porque assim, agora tudo bem, você sabe qual que é o trabalho, quer dizer, você sabe o lugar onde você vai adesivar a superfície, você sabe que tipo de aplicação e você está com o vinil correto, né? Perfeito. Agora, assim, quais são as grandes dificuldades a partir daí? Perfeito. Mas vamos, talvez só para direcionar mais para você, no mercado de decoração. Isso, no mercado de decoração. Vamos no mercado de decoração, que acho que é uma praia que você também domina e domina bem. Hoje, assim, ó, depois do material escolhido, igual você falou, né? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, que é onde eu vejo que o pessoal peca muito, seria uma visita técnica para ele identificar os graus de dificuldade que ele vai ter na instalação, né? Ou se a própria superfície está apta a receber o próprio material. Mas é uma coisa que sempre tem que fazer, porque... Muita gente não faz, mas seria o ideal, né? Porque até para você contabilizar, né? Por exemplo, você vai adesivar um armário, quanto que você vai gastar? Porque seria um custo a mais, assim, digo, é uma visita a mais, é tempo de hora, né? É um custo a mais, mas eu costumo falar assim, que é melhor você perder esse tempo de 2, 3 horas de ir até o local e identificar esse grau de dificuldade ou não, do que você ir lá com o material ou tentar fazer e depois dar um retrabalho. Aí é pior ainda. O que mais acontece é os seus olhos é diferente dos meus olhos de dono de uma geladeira, né? Para mim, eu vou falar, a geladeira é a geladeira normal, ela tem um puxador ali. Exato. Mas esses são os meus olhos do dono da geladeira. Agora, os seus olhos de instalador, você quer ver se tem um display, se tem uma curva, se tem isso, se tem um enferrujado. Exatamente. Né? Se tem gordurado, porque tem umas gorduras ali que já não... Né? E para mim, como usuário, uma gordura atrapalha, né? Muito. Nem tenho a ideia que atrapalha. Nem adesivo, na verdade, né? Então, assim... Por isso que essa visita... Luiz, então, exatamente. Porque, por exemplo, né? Eu não lixo a geladeira, por exemplo, porque eu não tenho um conhecimento e ferramenta adequado para fazer esse serviço. Então, se eu pego o material e eu já estou agenda, vou até o local, chego lá, se a geladeira está com ferrugem, como que vai fazer? Tem duas opções. Ou a cliente se responsabiliza de fazer daquele jeito. Hoje, assim, agora não, porque essa fase de geladeira foi uma parte que passou na minha vida, talvez eu faço bem pouco hoje, então não faço com muita frequência. Mas ainda é bastante comum. Muito comum. Então, assim, hoje, quando um cliente ele está pedindo para mim fazer um tipo de instalação que eu acho que não é correto, o que eu tento fazer? Sempre tentar pegar uma mensagem dele, ele confirmando que eu posso fazer aquele tipo de instalação, se responsabilizando. Por um provável erro, vamos dizer assim. Porque se futuramente se der algum tipo de problema, ele está ciente do que ele estava ciente né? exatamente. Então, porque é muito fácil você jogar nos grupos hoje e falar, o Wagner veio aqui e fez um trabalho mal feito. Eu tenho alguns vídeos, tem Instagram, enfim, a gente está conectado a essas redes sociais hoje. Uhum. Então, de repente, num trabalho desse, onde a cliente ela autorizou o trabalho, para depois ela ir lá e contar a história dela, é 2P. Uhum. Né? Então, se você tem essa informação, você pode... Ali uma prova, sei lá. Sim, né? Sim. Uma segurança tua. Né? Não é uma... Assim, não seria uma... Né? Assim, por exemplo, uma vez eu fui fazer lá envelopar uma porta. Aí chega lá, tá em obra. O plástico preto no chão, o pessoal pintando, lixando. Eu falei, Aí o dono da obra já tava nervoso. Porque tava atrasado, tal, não sei o quê. Aí quando eu cheguei lá que eu falei pra ele que não ia fazer instalação, ele falou, mas tem que fazer, pô. Eu falei assim, eu quero prestar o melhor serviço pra você. Eu tô falando que as condições não tá adequadas. Não tá apta para receber a instalação. Mas se você autorizar se mandando mensagem, sabe o que ele falou? Não, volta depois. Então, você vê como que é diferente? Quando você transfere a responsabilidade, então ele... E nesse caso, o que você viu ali? Tudo bem, estava em reforma, mas quais eram as questões? Lixando, o pessoal lixando o teto. Era sujeira mesmo. É sujeira mesmo. O plástico preto, o plástico ainda... Por que acontece? O pessoal acha assim, o adesivo, ele vai tampar buraco, ele vai tirar irregularidade. Não, na verdade não, meu. O pessoal às vezes fala, Wagner, como que eu tenho que deixar a parede para instalar o adesivo? Deixa como se fosse deixar a casa pintada.
Porque se você fala assim, ó, essa parede não precisa caprichar muito não, porque vai adesivar. Ficar deixando concreto. Você até consegue adesivar, né? Agora, Mas que vai ficar, entendeu? quanto Então, tempo assim, vai ficar? e isso aí é o tempo que vai deixando a gente... vai jogando essas pegadinhas, a gente cai em umas e outras a gente vai se tornando mais maduro e fugindo. Mas você vê, né, cada vez mais, né, essa conversa leva a confirmar o que eu sempre falo e que eu acho que você tá falando aí, que é muito bom. A gente ser os drivers do mercado, né? Falar o não na hora correta, né? Você está falando, né, que ele vai instalar e aí tá tudo uma poeirada, uma bagunça toda. É o que mais acontece no mercado de sinalização. Você pega uma inauguração de um hipermercado. Cara, quantas vezes eu fui acompanhar, você tinha que fazer adesivação e o cara estava montando prateleira, o cara estava colocando a mercadoria no estoque, a mulher estava lavando o piso e você tinha que adesivar, fazer adesivação. Aí depois fica a letra torta, o adesivo ficou com bolha, areia, terra, né? Enfim, tal. De quem que é o culpado? Então, assim, o que você recomenda é sempre fazer essa visita prévia, justamente para você ver as condições do local. Para você já ir na certeza. E né? se tiver ruim, você negar. Exato. Negar ou falar assim, ó, essas condições não estão as condições adequadas. Acontece? Você perde ali, sei lá, 1, 2, 3 horas, depende, né, a distância e tal. Se for muito longe, você tem que fazer mais ainda, porque, né? E aí você cobrar um valor simbólico ali da sua visita. Entende? Você tem que incluir aquilo como parte do trabalho. Exato, né? e aí depois você abate no orçamento final. Se o cliente não fechar, né? E passa até mais credibilidade. Você, por exemplo, você quer uma mesa, adesivar uma mesa, eu levo lá um pedaço de material, ó, tudo isso aqui é material que eu vou estar utilizando é isso aqui e tal. Você tem dúvida nesse tipo de acabamento nos cantos? Eu posso fazer ali, porque a pessoa ainda tem muita dúvida de como que vai ficar o acabamento. Se vai ficar algo artificial, se vai ficar legal. E não, hoje em dia os adesivos decorativos, eles estão muito realistas. Se a gente adesivar uma mesa dessa daqui, muitas vezes você não sabe dizer se é adesivo ou se é a fórmica mesmo. Então, olha a credibilidade, olha a confiança que você passa para o seu cliente. Antes da gente entrar mais detalhado no decorativo, só um comentário, que a gente está falando da preocupação de fazer de ter uma vistoria, né? Certo. Para o sucesso de um projeto. Um vídeo hoje, porque eu tô associando. Outro dia eu vi uma pessoa que ia fazer uma mudança e antigamente a empresa de mudanças ia na casa para ver o que você tem na tua casa, para ver qual tipo de caminhão, né, que eu vou levar. O caixa que se leva para armazenar. Hoje está muito comum a empresa não ir mais na casa. Já vai direto. O cara, não. O cara faz uma filmagem do apartamento dele, da casa dele, para mostrar os móveis. Isso resolveria numa vistoria. Eu tô com a minha geladeira, estou te contratando para você fazer lá a adesivação. E aí eu faço... Porque, como eu falei no começo, os meus olhos são diferentes dos olhos como usuário, né, diferente do Wagner. Pergunta a geladeira. A geladeira tem porta e tem o puxador. Perfeito. Né, e tem um pezinho lá. Mas você quer saber detalhes que para mim, a gordura que eu nem sei se vai atrapalhar ou não. Uma filmagem resolveria isso? Ela ajuda bastante, no caso da geladeira, sim. Porque ali a gente calcula ali mais ou menos a metragem que a gente vai acabar utilizando, né, na geladeira. Praticamente você usa aí, sei lá, 4, 5 metros, depende da largura do material. Então, meio que faltar material não vai. E qualquer imperfeição, ao modo grosso ali, você já vai estar identificando através do vídeo. Mas, de repente, se ela vai filmar um armário, quanto que eu vou gastar? Será que ela vai conseguir fazer... Os detalhes mesmo, né? Os detalhes, para isso não estar soltando, forma. Então é muito específico. Entendi. Tem superfície que talvez resolva, tem superfície que talvez não vai... Então você fala que a visita técnica não é só para ver problemas na superfície, mas é para você também fazer a medição. Medição, esclarecer sobre o produto, falar um pouco. A gente não está falando, o produto que eu vou estar utilizando é esse, é tanto tempo de garantia, assim e tal. É lavável. O pessoal hoje em dia acha que adesivo não pode ir em área úmida. Está se usando muito. Mas fica. Eu dou muito exemplo, o carro envelopado. Ele não transita na chuva. Desde quando é feito da forma correta,
ele acaba tendo um resultado aí bastante agradável. Tá legal. Certo, então aí você tá com o material certo, Visita. você fez a visita, vamos passo a passo, né? Então, assim, você legal. comprou, você sabe qual que é a aplicação, você tá com o seu material certo, né? O monomérico, o polimérico, então, ou mesmo o cast, dependendo da aplicação. Você fez a sua visita técnica, você falou, agora tá ok, né? Tá tudo certo. Aí você vai lá executar a mesma instalação. E aí, por exemplo, a instalação de uma porta. Porque assim, você tem. Quando a gente está falando de decoração, você tem N itens, né? Você pode. A gente falou da geladeira, mas. Vários tipos de superfície, né? Mesa, tem parede. Teto, detalhe da televisão que a pessoa quer fazer. Tudo. Mas vamos falar, por exemplo, de porta. Você vai adesivar a porta. Quais são as. Perfeito. As questões, assim, as dificuldades As de você dificuldades, adesivar. Porque imagino que assim, você tem a maçaneta, né? Você tem quina, você tem batente. O primeiro momento, quando eu vou executar o envelopamento da porta, seria a questão de desmontar algum obstáculo, maçaneta. Eu tenho que desmontar, porque senão eu vou ter que fazer ali um rasgo, uma emenda ali e não vai ficar legal. Então, maçaneta, o ideal é desmontar, né? Desmonta a maçaneta, desmonta ela do próprio batente. Eu costumo tirar a porta fora do lugar mesmo, que é para mim facilitar fazer as viradas, né? Depois... Você desmonta ela inteira. Inteira. Aí é por isso que às vezes mais um trabalho, assim, né? Você fala assim, não é só a instalação do vídeo. Exato. É igual como que você fala, no meu ponto de vista, né? Ele vai chegar, vai portar adesivo aqui, cortar, mas não. Mas assim, eu costumo falar assim... Dá pra fazer com ela montada, vamos dizer assim, mas não ficaria... Dá, não é mas o acabamento ele não fica igual você desmontar. Tá. Né? Então... E o acabamento é importante, uma coisa que ele comentou, né? Tem adesivações que você não acha que é adesivo, porque o acabamento foi muito bem feito. O espátular por si, o espátular por si, acho que muita gente faz. O que muitas vezes a pessoa peca é no acabamento. O acabamento é o que vai... Não, até porque você está espatulando numa superfície reta, né? Reta, então você não precisa nem de uma técnica ali onde você precisa fazer uma curva e tal. Então, mas as portas elas têm suas pegadinhas, entendeu? É igual eu tô falando. Então tem muita gente que não desmonta. Eu não vou criticar quem monta, né? Assim, eu particularmente eu vou lá e desmonto porque eu gosto de fazer o trabalho legal, né? E até pro outro aplicador olhar e ele ver e falar, putz, o moleque desmontou a porta, sabe? Teve esse capricho. Um capricho mesmo. E a coisa também que vai se somando ao trabalho todo, exato. Né? É mais tempo. O resultado final, a qualidade final, ele é muito superior do que não desmonta. Porque imagina quando você está envelopando a porta, que ela está encostada no batente, para você passar o adesivo para um lado para o outro, porque o adesivo, né, ele tem que... Depois eu vou estar falando um pouquinho, mas o adesivo ele tem que se juntar na lateral. Então, para ele ficar passando naquele vão entre o batente, então complica muito. Então, se eu tiro essa porta, eu costumava levar os cavaletes, 2 cavaletes para a obra, para posicionar a porta, né? Porque você vai tirar as portas e aí? Quem vai segurar a porta, né? É o cavalete. Mas não é coisa que a gente vê no dia a dia, entendeu? A pessoa tá encostando no sofá da mulher, na mesa. Então, assim, o aplicador, ele tem que se policiar, né? E a classe A tá fazendo muito envelopamento. E os móveis desse pessoal é muito caro, o piso é caro. Você dá uma batida, você deixa ela encostada você põe lá. na mesa. Então, assim... Você tem que ficar policiando ali, entendeu, Luiz? Então, assim, eu chego lá, vejo lá, eu pergunto para a cliente, você tem uma área que um pouco mais de espaço para a gente utilizar? Que eu vou desmontar sua porta, vou montar 2 cavaletes e tal. Então, fazendo essa parte de desmontagem, apoiar a porta, às vezes eu passo a mão na porta para ver se tem aqueles... Daí a importância de você fazer aquela visita prévia é justamente já para ir calculando tudo isso, né? Exato. Né? Então, o que você vai levar de instrumento, vai levar, não é então, só as ferramentas. Espátula e estilete, né? Então aí você vai passando a mão, se você vê que a porta, às vezes ela tem a pessoa pintou, tem alguns carocinhos, então você lixa ali, porque na hora que você passa o adesivo, tá lisinha, tá como se fosse uma laqueação. E, o Wagner, quando você desmonta a porta, você tira, eu tô vendo uma porta ali, né? Você tira lá a maçaneta, certo. Né? Tira o espelho ali da chave. Da chave. Quando você encontra uma situação onde o cara que pintou a porta está pintada, ele não fez esses cuidados. Aí você desmontou, vai ter área que tem pintura e tem área que não tem pintura. Certo. E aí? O que eu costumo fazer, o que é?
nessa divisão da Você área, entendeu, né? né? Ele cria ali um alto relevo ali, né? Isso. Ali eu costumo quebrar de lixa, para tentar deixar ele nivelado o máximo possível e para depois o adesivo não fotografar tanto. E portas que na face, imagina que é uma porta. Aqui na face ele tem um tratamento, ele é liso, chama assim, e aqui ele é áspero. Certo. É isso aí que eu falei, Isso. né, que eu ia chegar. Eu Então, assim, queria que você voltasse. então nessa. muitas vezes a gente acompanhava e o que era? O pessoal, do que virar, a gente adesivou a face, aí chega nas laterais, né? Vamos tratar como fosse lateral da porta, né? O pessoal ou refilar antes, né? Com medo de virar aí o adesivo começar a soltar, porque ele é um pouco áspero, como você mesmo já mencionou. O que eu costumo fazer? Eu costumo meio que abraçar o adesivo. Então, aqui na minha câmera aqui, né? Então, adesivei a face da porta aqui, eu viro o adesivo na parte de cima, nas laterais também eu acabo virando ele. E aí eu corto rente aqui, desse lado que não está adesivado. Quando eu vou adesivar esse lado aqui, eu faço o mesmo processo. Eu jogo adesivo um por cima do outro. Adesivo sobre adesivo, ele trava muito bem. E ali eu tenho uma porta ali, meu, com segurança. Aí a superfície, se ela não Mas é e muito o boa... vão fica ok? Porque você tem um vão, né? Aí na parte de cima da porta com batente, não tem? Mas aí você fala assim... Essa camada de não, porque o adesivo é bem fininho, né? É porque aí a superfície não importa muito, porque está adesivando adesivo sobre adesivo. Exatamente. O próprio adesivo ele vai se segurar. Exato, Ele não vai ele deixar, abraça. né? Tem vezes que quando a gente faz assim, ó, só para o público entender, essa folha aqui, ela tá meio que solta. Muitas vezes a gente passa um pouquinho de cola só para segurar, mas depois a gente trava aí mesmo com o adesivo mesmo, dá aquela tensão pro próprio adesivo travar. Depois, quem tiver curiosidade, tenta fazer esse teste, bater um adesivo sobre o depois tenta desplacar ele, puxar um do outro. É uma briga, meu. Mas ele isso acaba... se você tiver na face e na parte de trás da porta, né? Adesivo Certo. dos dois lados. E se tiver só de um lado só? Normalmente, o que você fala? O adesivo? Porque você está falando que o adesivo tem que você consegue abraçar, porque Abraça. tem o adesivo na parte da frente. Normalmente, E de ô, trás Luiz, também, né? normalmente a gente sempre faz o conjunto inteiro, né? As portas, frente e verso e os batentes. Por exemplo, aí é onde que entra a Mas parte... não tem gente que só quer a parte da frente, Isso, por então, exemplo? exato. Aí, por exemplo, aí entra a parte técnica. E aí você chama a cliente e fala para cliente, fala, meu, aqui, eu não vou poder virar o adesivo, porque se eu virar, ele pode futuramente começar a soltar. Então eu vou dar o corte rente. Aí você não tem muita escolha, não tem para onde você fugir. E a parte de baixo? Vamos supor que o teu projeto ele é as duas faces de adesivação, a porta toda. Eu dobro Você também. abraça também. Muita gente não dobra, por quê? Porque o pessoal não desmonta a Não, porta. desmonta e não dá E pra- aí esse processo de passar fica horrível, né? Exato. Até nas laterais também. Por isso o bom de você desmontar as portas. Entendi. É que você tá ali, você tá numa posição de conforto que eu falo, né? Que você tá ali, então você tá tranquilo. Você vira aqui, vira ali, então você acaba... E eu, Tá dando eu isso. acho, não, eu acho que o Wagner falou um negócio importante que é um argumento de venda. Você falou quando tem alguma lâmina que está levantando um pouquinho, embaixo muito tem, se tem sem umidade, aí o adesivo dá uma abraçada que ele protege mais ainda Protege a mais porta ainda. do que estava com problema Exato. ali. Vira um protetor também, não só E a porta, e aí, meu, aí dura muito mais tempo. Aí o alopamento de porta se acontece muito mesmo. Tá, e tem portas e portas, né? Tem. E a porta quando ela for esculpida? Cara, então, Aí o bicho pega. aí, ó, Aí aumenta aí é o onde nível, que entra o conhecimento e qual adesivo você vai estar utilizando, né? E o grau de dificuldade. Então, não adianta aquelas portas que tem aquela profundidade muito funda, o pessoal comprar um adesivo, seria um polimérico, e tentar baixar no soprador. Porque futuramente ele vai levantar, ele vai criar uma bolha ali. Então, poderia, de repente, partir para um adesivo cast. Só que o adesivo cast ele é muito mais caro do que o adesivo que acaba sendo aí um adesivo, vamos falar um adesivo importado, adesivo nacional, né? Que cast, a maioria é tudo importado, né? Mas aí você tem que levar essa informação para cliente ou não fazer o serviço. Muitas vezes
eu pretendia não fazer o serviço, eu acabava não fazendo. Quando tem muito, é uma porta muito trabalhada, eu acabo não fazendo. Ô Wagner, mas vamos falar que eu tô querendo a minha porta de madeira, ela tá envernizada e eu quero colocar ela com um efeito de mármore, né? Certo. Então eu tô querendo colocar um adesivo decorativo. E geralmente os adesivos decorativos, é um vinil polimérico ou monomérico, impresso, e muitos deles têm uma proteção em cima. Então eu estou falando de um vinil bem grosso, no Certo. final. Como que eu faria nesse caso? Porque no cast não tem muito essa construção. O cast ele é bem... Ele é fininho, mas é só Fininho, ele, né? É tipo, Sim. se eu tenho a madeira, eu quero transformar uma porta branca. Aí eu concordo com você, vamos no cast. Porque eu tenho vários veios, eu tenho a porta esculpida. E no caso de que eu quero colocar um design de mármore. Mas o seu medo seria o quê? A sua insegurança seria o quê? Por causa da espessura do adesivo? Exato. Esse adesivo, ele sobreposto um sobre o outro, ele não chega a uma altura de 1 milímetro. Então, ele é bem... Mas eu consigo moldar nesses Consegue. veios que eu tenho na porta esculpida. O mármore, você consegue moldar, mas pode ter ali um risco futuramente dele querer levantado. Né? Aí depende, aí tem que avaliar o grau de profundidade que tá, né? O tratamento, que muitas vezes é esculpido, mas no tratamento não é igual o que está na superfície. Você acaba usando um primer, por exemplo, nessa superfície? Ajuda muito. Mas sei lá, de repente posso estar errado também, mas talvez não seria o primer que vai segurar a porosidade e a profundidade do adesivo levantar. Mas ajuda, o primer ajuda. E batente? O batente é tranquilo assim para fazer. Normalmente eu costumo fazer pela parte de cima, né, que tem o arco aqui. E o porquê? Você tira o batente também? Não, batente não. Batente é no lugar. A gente tira a porta e fica só o arco do batente. É que a nossa porta aqui não tem batente. É a minha referência. Tô sempre Mas seria isso. Então, eu tiro a porta e fica o arco, né? Tá. Então, aí primeiro eu faço a parte de cima e depois eu faço as laterais. E por quê? A gente chama na sobreposição do adesivo o campo de visão. Quer perguntar, Du? Não, é que eu falei uma besteira aqui. Tirar o batente não, mas tirar o espelho do batente. Não, Porque eu tenho batente. Tirar o batente não dá pra tirar mesmo, né? Não sei se que ele é chumbado. É que ele é chumbado na parede, ele é mas travado lá o por espelho do cima. batente, você chega a tirar e envelopa? Não. É sempre no lugar mesmo, né? Tá. Então, eu começo sempre pela parte pelo arco aqui. E muitas vezes eu vejo o pessoal fazendo como? Fazendo primeiro as verticais e depois a parte de cima. Ontem mesmo eu fui acompanhar um processo, porque lá na empresa que eu estou lá hoje lá, eu vou acompanhar alguns envelopadores para o dia a dia do envelopador. E aí eu faço alguns takezinhos e depois a gente joga uns vídeos para nossa plataforma. Entendeu? Então aí ontem eu fui acompanhar o envelopador, onde ele fez primeiro a vertical para depois fazer a horizontal. Eu não costumo fazer assim, é até uma dica de repente, né? Por quê? Porque se eu faço primeiro essa parte, então imagina que eu adesivei, vou fazer assim, passei o adesivo aqui, ó, fiz essa parte do batente. Quando eu venho com esse aqui, ó, é pouca coisa o adesivo e tal, mas você concorda comigo que a sobreposição do adesivo, ele tá visível para o cliente ver? Agora, se o adesivo primeiro esse arco e depois eu venho com esse, a ponta, a massa do adesivo está para cima e esconde a sobreposição. Muitas vezes o cliente não vê. Então, num modo que você só mudou o jeito de instalação, você escondeu a sobreposição do adesivo. Então você faz primeiro horizontal aqui. Isso, e depois eu venho com os arcos, que é para esconder essa... Isso são diferenciais de aplicação. É tipo no automotivo, como que você faz a sobreposição, ou você vai fazer um vidro, como que você faz? Você vai fazer uma sobreposição horizontal ou vertical. Você vai sempre buscar a melhor harmonia. O acabamento ainda, né? Você está sempre pensando no acabamento. Né? E pensar, né? Parar com aquele alvoroço. Aplicar por aplicar. Isso aí eu acho que é o tempo que leva, eu acho que a gente a ter esses cuidados. Eu acho que uma época também eu fui assim, de chegar aqui e começar, aí depois parar pra pensar, putz, se eu começo de lá pra cá, seria melhor. Entendeu? Assim, então acho que é o tempo mesmo, né? Pensar primeiro e depois executar. Né? Por exemplo. Você vai executando, depois você vai ver que depois você fala, perdeu... puta, eu fiz, puta, assim ficaria melhor. Um exemplo, a gente
fugindo um pouquinho, mas a gente já volta. Um exemplo, a gente sempre adesivava, a gente não, uma empresa adesivava o corredor do aeroporto de comunicação visual. Tá, beleza. Aí, em um certo momento, a gente foi contratado para fazer o mesmo serviço. Quando o pessoal que era responsável pela obra veio olhar, ele falou assim, você não fizer emenda? Mas por quê? Que a gente se atentou de começar o lado oposto da sobreposição. E o que seria? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem essa parede aqui, certo? Se eu fosse colocar um adesivo nessa parede aqui, eu começaria da esquerda para a direita. Por quê? Para a sobreposição ficar contra o seu... que a porta está lá. Sim. O fluxo de gente, né? Isso, ele sempre vai entrar de lá. Ele pode até ver, mas na hora que ele chegar aqui, na hora que ele estiver lá, ele não vai ver. Então a gente chama de ponto de visão. E aí, muitas vezes o aplicador ele não se atenta, assim. Isso é a mesma ideia do caminhão, né? Você fazer os tais do caminhão, é o vento. Exato, é o né? vento nesse Sentido caso. telha, né? Isso. Mas você colocou um exemplo que eu não consigo... O túnel, né? O finger do avião ali. Eu tenho fluxo dos dois lados, entrando e saindo. Mas a gente tem que priorizar a entrada principal. Você precisa ver a prioridade aí. Por exemplo, nesse ambiente aqui, você vai entrar por onde? Lógico que você vai ter acesso a ambos lados, mas você sempre vai... E a gente costuma falar o quê? A primeira impressão é a que fica, entende? Ok, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim, Dudu, é algo que dá certo na nossa instalação. Não, mas claro. Assim, é um detalhezinho, mas é o que dá certo. Exato. Quando a gente está falando de decoração, assim, os itens de decoração, quais são os que mais adesivam? Então, você tem uma ordem, assim, de... Você fala no momento ou na Não, história no do... no geral, assim, o que se mais adesiva quando a que gente assim, tá o pessoal... É o que? É parede, aí depois porta, e depois o geladeira. pessoal acha assim que é só geladeira, né? Na verdade, teve uma época que a geladeira eu acho que liderava. Né? Hoje, se você tivesse que fazer uma lista, assim, elencar, né? Qual que seria a maior aplicação, assim, de volume mesmo, assim, de pedido? É o que? É teto, parede, geladeira, balcão, porta... Meu, tem muita gente difícil. fazendo Que hoje muita tá coisa. assim? Esses que eu falei são os principais. Os que são os mais pedidos. Teto se usando muito. E por que o teto? O pessoal tá tentando usar aquele material que coloca em piso. Desculpa a ignorância, eu não tô lembrando o nome agora. Aqueles piso de clique, sabe? Piso vinílico? Piso vinílico, isso. Uhum. Tentando colocar no teto piso vinílico para imitar o amadeirado. Mas só que dá muito mais trabalho e muito mais emenda. Porque ele tem a junção e a cada 1,20 m a cada 20 centímetros, né? Então esse seria uma ideia de você deixar seu teto madeirado. A outra opção mesmo é você trazer a própria folha do MDF. Mas eu acho que gera um custo muito alto e para você grudar uma placa é muito complexo também a instalação. Uhum. E de contrapartida vem o adesivo, que vem com a largura de 1,22 m, acaba sendo muito mais leve e autocolante. E a sensação é igual, é madeira. Sim. Então o pessoal está fazendo muito teto. Muito teto. Porta, se fazendo muito porta. Geralmente faz as duas coisas juntas ou não? Não, é que aí depende do projeto, né? Por exemplo, assim, depende do projeto. Se você pega, por exemplo, um projeto de um apartamento existente já. Cara, aí a mulher vai fazer tudo, porque o que era branco já amarelou, né? A geladeira já não tá tão legal, aí já faz geladeira, faz fogão. Pra combinar tudo, né? Aí você quer repaginar por inteiro. Igual quando você pega um arquiteto, aí já é mais específico, é mais um detalhe ou outro. Mas se usa aí... Armário está se adesivando muito. Né? Porque você pega armário planejado. É uma nota. E às vezes só cansou só da cor mesmo. E aí tem essas cores pastéis, mas, fica... Mas respondendo um pouquinho a pergunta do Luiz, em termos de volume, a parede, né? Uma parede, se adesivar uma parede, consome muito mais do que uma geladeira. Não, com certeza. Não é? E prazo apesar da parede se usar mais material, é muito mais rápido do que a geladeira. Rápido. Agora uma pergunta para você. Janela é comum ser adesivada? Eu nunca adesivei. Janela... Na nossa conversa aqui, quando ele perguntou, eu comecei a ver... janela eu nunca adesivei. Mas também deve ser um trabalho, hein? É que depende da janela, depende assim, né?
Qual a janela que você está pensando? Você consegue ser mais específico? Eu já tem pensei janela de alumínio. eu Então, pensei de madeira, pensei de... então é assim, mas tem, aquelas- mas tem aplicador que tem tempo para tudo, né, meu? E, tipo, talvez, por exemplo, você pegar janela de alumínio onde tem um monte de friso lá. E o friso você tem que fazer um por um. Nossa, aí não... Né? Porque não dá para passar um adesivo e depois vir, né? Aí quando você vai cobrar ali, é um trabalho que você vai demorar muito, você vai ganhar pouco e a probabilidade dele dar um problema lá na frente e se não for bem acabado vai ficar feio. Não, né? fica soltando as fake, pontinhas. né? Então tem trabalho que Tem às vezes é melhor. perfurado só para passar no vidro dela e... Não, aí no vidro em si é uma coisa, no vidro não é assim. Quando eu pensei em janela, foi só no vidro mesmo. Aí é jogada rápida, mas... Pensei no envelopamento total da janela. Então, Eu tô perguntando porque eu se nunca vi um for projeto a desse. estrutura, aí já é mais complicado. Né? Não é que é complicado, igual a pessoa fala assim, ô Wagner, o que eu quero mais difícil? Hoje... porque vai ter um monte de coisa. Galera, e não é assim, eu querendo me achar, pelo amor de Deus, que eu não... Né? Mas assim, hoje eu não tenho superfície difícil. Tem demorado, porque eu já sei mais ou menos como que eu vou estar fazendo que vai ficar legal. Entendeu? Então, assim, você adesivar carro é difícil. Não, pra mim não, porque eu já sei como que eu vou manusear e tal. Então, difícil não. Eu costumo falar que tem mais demorado, que vai demorar mais. Justamente porque ela é mais complexa, porque né? é mais complexo, né? Então você precisa de mais tempo. E a gente está falando de aplicações, né? E focando mais na porta, depois a gente abriu. E quais são os principais problemas que a gente tem numa adesivação de porta? Vamos pegar a porta como De porta tem a questão do pessoal não fazer essa virada, entende, Edu? Que aí, o que acontece? O pessoal adesivou a porta. E muitas vezes o pessoal começa a passar a mão. Como ele não virou, ele não abraçou o adesivo, ele cortou rente, muitas vezes fica meio que uma rebarbazinha. E quando o pessoal começa a passar essa mão, ele começa ali a na própria limpeza, né? A raspar. Estamos na limpeza também. Uhum. Porque o que acontece? Se chegar aqui, teve aqui, ela tiver adesivado, tudo bem. Ninguém sabe, tá bonito, tá tudo. Quando você fala que é um adesivo, o que o pessoal quer fazer? Ele quer achar o adesivo. Ele quer achar a ponta do adesivo. Se falar pro instalador, então o instalador vai em aí todos ele os quer. detalhes, E aí começa, é um que passa. E aí começa a ter esse obstáculo de começar a querer soltar. Então, essa questão. Mas... Então, na porta é mais isso, entendeu? Tipo, de ele não conseguir abraçar. Agora, quando você abraça o adesivo, mesmo você passando, o adesivo sobre o outro, ele não vai soltar. Mas os problemas que você falaria, então, são o levantamento das bordas? Levantamento de porta. Das bordas. Pode ser também alinhamento, se você não alinhar. Por exemplo, eu abracei os adesivos, a lateral. Se a porta não tiver alinhadinha, ela pode, na hora de montar, você não montar correta. Se o profissional é bom, o profissional também, ele olhar antes o quê? Se essa porta ela não está pegando. Porque se ela está pegando, você vai adesivar. Ela já está fora de esquadro, né? Exato. Então, esse ajuste do esquadro tem que ser alinhado antes, para depois você vir adesivando. Porque se você adesivar e ela pegar, ela vai acabar rasgando. E aí vai danificar seu serviço. Tá. E Wagninho, Eu acho que porta as maiores dificuldades são quando são portas esculpidas, né? Quando você tem, ou você tem uma superfície mais complicada, né? Ali acho que aí você tem esses... Mas se a gente pega uma situação que até o Luiz provocou, né? Vamos adesivar só uma face. Meu projeto, a minha porta da minha casa, eu quero que a entrada ela fique com o natural que tá. Não, eu vou mudar e vou colocar pedra. E do lado de dentro eu quero que continue a mesma coisa. Então vai ser só uma face, né? Então você não vai abraçar lá, você vai refilar. Aí eu olho, né? Aí eu vou pelo meu conhecimento. Putz, tem tratamento? Se tem tratamento... Beleza, aí você abraça. Aí eu tenho que ver também. Aí eu tenho que chamar a cliente e pedir uma opinião dela. O que você acha? Você acha que o pó... Porque às vezes eu dobro aquele e falo assim, mas não gostei que você fez a lateralzinha, porque invadiu o outro espaço. Né? Porque são ambientes diferentes, igual você falou. Então, o ideal é a gente buscar a opinião da cliente também. Você acha que é válido a gente dobrar? O que você prefere? E aí deixa... Se ela não tem tratamento, se está poroso, deve você chamar e orientar. Eu vou ter que cortar a rente aqui por isso, isso, isso.
Tá. Porque não é seguro. Agora, se tem tratamento, você pode chamar ele e perguntar. Ó, você acha que posso virar, pode cortar rente? É lógico que o envelopador vai querer cortar rente, que é menos trabalho para ele. Mas se cortar rente, ele tem um pontual de Ele tem problemas, ele né? Que é tem o um que você falou, ponto tem ali mais que ele problema. pode começar assim e levantar essas pontinhas. Se ele for uma pessoa mais atento, hoje a gente acaba utilizando a lâmina mais em, sei lá, 45 graus. Era isso que eu queria que você chegasse. Que acaba não pegando tanto do Exato. que você colocar o estilete dessa forma Exato. e colocar ele em ângulo. Então Exato. você tem essa possibilidade de fazer também. O ideal era você refilar, tirar um refilozinho. Tirar, Só que aí mas o aí vai cliente não vai aparecer, aparecer. talvez apareça um pouquinho, Então, acho que mas o melhor dos mundos é cortar 45 graus 45 ali. graus, que aí ele fica praticamente imperceptível ali, ao toque ali ele Entendi. Tá. não passa. E de batente, você também já falou qual é a grande dificuldade, né? O batente, meu, é igual eu acabei, estou frisando mais uma vez, só o início sempre pelo arco de cima, horizontal, depois eu faço os arcos vertical. Bom, seria mais ou menos E geladeira, só pra gente concluir, porque Meu, geladeira é cara. um item que pode ser polêmico, né? Ou não, vamos lá. É que assim, ó, né, a questão é que existe N geladeiras, tem a geladeira que o pessoal quer. Frigobar, tem geladeira de bar, É. tem geladeira de... Aí tem geladeira que o pessoal quer adesivar só a lata mesmo, só o metal, e tem a galera que quer adesivar os puxador tudo. Que aí Nossa, aí aumenta o nível de complexidade muito, bem, né? aí, né? E aí é onde que entra a escolha do material também. Não, e outra coisa, você vai estar sempre ali com uma ação vândala, né? Em cima do puxador também, tem aqueles né? contatos, mas se você de repente fazer uma escolha do material correto, você não teria esse problema. Você vai fazer as curvas, vai fazer os puxadores tudo certinho, e aí já deve ficar 100% envelopado. Mas quando você pega um material promocional e tenta fazer esses puxadores, quer fazer aquela curva, aquele encaixe da amônia que tem, cara, para fazer no material monomérico, vamos falar monomérico, essas curvas ele não vai aguentar e vai começar a soltar. Tem um pessoal que anda até pintando para não adesivar. Porque um exemplo, assim, você vê que é tão complexo que muitas vezes pode adesivar em volta da geladeira, a lateral em cima e a outra lateral, você demora, sei lá, 20 minutos, por exemplo. Pra adesivar. A frente você demora lá mais uns 10 minutos. Os puxadores você demora 2 horas. Você falou louco, Wagner, mas é muito mais complexo. Sim. Porque você tem que usar tensão, triangulação do material, e a probabilidade de dar retrabalho é muito grande. Dependendo do puxador, é bem complicado. Né? E como que é? Eu entendo, aí acho que a gente tem que conversar com o cliente, falar, olha, cara, aqui é uma chance de dar problemas é grande, vamos deixar sem. Mas assim, aí tem cliente que fala assim, não, mas vai ficar muito feio. Porque se tá eu não amarelado, adesivar. né? Tal. Assim, Edu, tudo vale do combinado. Um exemplo, se eu vou lá adesivar, fazer o envelopamento, eu pergunto para ela antes, vai querer envelopar? Porque envelopar a parte de metal é um valor. Com o puxador é outro valor. Porque eu vou demorar muito mais, vou demorar muito mais e o grau de complexidade de envelopar é maior. Então, é só você ajustar as informações. Agora não dá você passar um orçamento calculando que vai adesivar só a lateral, a parte de metal, e chegar lá o cliente fala assim, não, mas eu quero os puxadores também, a parte plástica também. Aí, meu... Mas na tua experiência... Aí o pessoal já se perdeu no combinado. Né? Entendeu? É no combinado. Sim. Por exemplo, o exemplo, cobre lá para adesivar uma geladeira 600. Para fazer com os puxadores, com tudo, vai para 900. Mas aí é o preço de uma nova. Mas... Sim. Entendeu? Porque o grau de dificuldade que eu vou ter, o tempo que eu vou, é muito maior. O material que eu vou utilizar, ele é mais caro. Então Então, na tua experiência, o puxador você faria com qual material? Com cast mesmo? aí depende do puxador, mas vamos ficar assim, você faz com cast, você não acaba tendo problema nenhum. Porque o material é muito mais resistente, é um material, cara, que ele é meio que fora da curva comparado com os nacionais, em questão de modabilidade, né? De resistência, né? Mas é que o cast também ele acaba saindo muito caro. Aí não dá pra você ter, tipo, qualidade e muito barato.
nesse caso de puxador. Então, você tem que explicar para o cliente e deixar que ele tome a decisão. E também tem muitos puxadores que a base dele é plástica, né? Não é nem metal, né? É um polipropileno, um polietileno. Por exemplo, ó, muitas vezes você vai, de repente, querer desmontar alguma parte da geladeira. Você tem que ver, porque a geladeira está na casa do cliente há 8, 10, 15 anos. Tá ressecado. Você quebra uma peça dessa. Mas você sabe, quando você estava falando da porta, eu estava pensando, gente, eu prefiro não desmontar, porque o parafuso, você tira o parafuso e depois alarga tudo. Aí não isso é uma coisa que passou na minha cabeça. Na hora de você montar de novo, então, assim, sobra peça. Não, se for só montar, gente, eu acho que é o de menos montar, juro por Deus. O pior é você quebrar, que é ressecado. Uma dica que eu dou pro pessoal que vai desmontar muitas vezes é de repente passar o soprador, que acaba amolecendo um pouco o PVC. Que tá ali, né, você tentar, ou buscar informação, né, pedir ajuda nos grupos, pessoal, eu tô com esse puxador aqui, que às vezes é só o jeito de você encaixar a espátula, você desencaixa ele. E aí se você vai do lado errado, às vezes tem um parafuso escondido, né, nesse processo. Então você vê como que, quando você envolve a parte de plástico, que quando vai envelopar, ele é bem mais complexo. Do que você só adesivar só onde é ali o metal e acabou. Vaguinho, agora aproveitando, quais são as suas recomendações finais, assim, de tudo isso que a gente conversou? Cara, você deu um monte de recomendação, falou eu acho assim, de dica, mas uma como profissional mesmo, geral, assim. Eu acho que a pessoa se buscar a informação, né, investir em conhecimento, questão de ferramentas, né? Tem uma rede social legal, que isso vai te trazer um retorno. E até a própria vestimenta mesmo, a própria roupa. Você andar legal, cabelo, enfim. Apresentação, né? Apresentação. Muitas vezes a gente vê o aplicador chegar para trabalhar de bermuda. Eu acho que isso não é legal. Né? De repente, no lugar que você está, né? Então, camiseta regata. Então, acho que minha recomendação é essa. A pessoa se policiar mais, fazer investimento, né? E se profissionalizar, buscar informação, cara. Os fabricantes estão aí, toda hora é workshop. Tem feira, né? InfoSign, né? Pra você tá acessível, né? Hoje o pessoal tá bem, né, meu? Seguir a galera, né, meu? Nas redes sociais para ver a questão de lançamento. E de conhecimento mesmo, para não errar nas escolhas. Né? Onde quer para usar um material mais resistente, não ficar trocando, né? Eu diria assim que é uma pena que o nosso tempo já está quase acabando, né? Mas você vê, e a gente falou de poucos exemplos, né? E o nosso objetivo aqui era trazer cada vez mais detalhes de aplicação, né? Pegar profissionais como o Wagner. Mas eu faço um resumo aqui de tudo que a gente falou, que é importante o material correto para a superfície do projeto. Entender o projeto primeiro, né? E aí a vistoria, para mim a vistoria, ela acho que contempla a redução de muitos erros do projeto. Com certeza. Né? Você não foi só tirar medida, você não foi só ver a superfície, mas você foi ver qual que é a melhor instalação. Se vai começar daqui para lá ou de lá para cá. Vai né? deixar a cliente mais tranquila. Exato. E você foi discutir com ela que, olha, será que eu abraço aqui ou não abraço, se eu refilo ou não? Então essa vistoria para mim acho que foi o ponto alto aqui da nossa discussão, né? E aí a metodologia de aplicação. Gostaria até que a gente discutisse um pouquinho sobre quais as ferramentas que se usa para essa porta, para esse batente. A gente vai ter um podcast só para ferramentas de aplicação. Não, calma que a gente ano que vem vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Né? Então, eu quero, então, agradecer ao Eduardo, porque, de novo, aqui, né, como co-host. Pô, do aí, cara, isso é um livro de... Cara, eu gosto assim porque... É o mestre. Quanto mais tempo, eu acho que, teoricamente, mais conhecimento você adquire. É igual eu falo também, né? Muitas vezes, hoje eu sou um cara melhor porque eu já errei muito, né? Já bagagem, errei, então... Cada vez mais fazendo, e aí quando eu vejo o Duba, assim, essa galera que vem de mercado, cara, a gente tem muita informação para tirar dessa galera, e é o que eu tento sempre, quando eu tenho esse tempo, quando eu tô junto, de trocar mesmo essa informação, compartilhar.
É, e a ideia do hoje é nosso você, Wagner. Não, mas a gente, Esquece. de contrapartida, a gente aprende. Igual agora, só rapidinho aqui. É igual eu tô pensando agora, tentando imaginar o seu ponto de visão de uma porta. Que eu penso de um jeito, agora eu vou tentar pensar como cliente final. Exato, Entende? Tipo assim, não, a geladeira pra mim é aqui a porta e acabou, entendeu? Então, assim, eu já não tinha essa visão. Porque eu já sou mais técnico. Mas você vê, mas é uma mais troca um de ponto de informação, vista, né? É muito legal. Então a ideia do podcast é a gente trazer cada vez mais esse tipo de informação, né? A gente esse é um canal aberto que a gente vai trazer mais e mais esse tipo de informação. Ano que vem a gente vai ter muito mais, né? A ideia é que o projeto ganhe mais corpo ainda, continue em 2025. Então agradecer de novo, Wagner. Eu que agradeço aí, pô. Vamos ter outros ainda. Nossa, pode ter certeza com que ainda vamos ter se outros. precisar. E agradecer também quem acompanhou, né? Esse podcast está no YouTube e pedir para o pessoal curtir, compartilhar e também fazer perguntas, fazer né? perguntas, Se tiver alguma dúvida, interagir, né? Se tiver alguma dúvida, para a manda lá, pô. gente vir trazendo e assim tudo isso aí ajuda bastante também ao canal crescer, né? Então a ideia é que a gente possa crescer, tenha cada vez mais engajamento, mais gente e aí a gente pode trazer mais informação, inclusive, né? É um ciclo, né? A gente tava até comentando um pouco antes que antigamente, sei lá, a gente pegava acho que uns 8, sei lá, anos atrás aí, esse tipo de informação ela era bem restrita, né? A gente não tinha tanto, né? E hoje Era tá mais site, e hoje tá mais pulverizado. Então quando eu vejo o Luiz trazendo essa ideia de um podcast, onde vai trazer vários nomes aí, né? Pô, vai ter vários, cara muito legal aqui, de muito conhecimento, que eu tô doido pra ver também, eu já tô imaginando assistindo a pessoa, acredita? E que é legal, cara, eu acho que parabéns pela iniciativa aí, eu acho que só tem a crescer. E essa é a pegada diferente que a gente quer trazer, né? Trazer um conceito mais técnico, um conceito mais sério, né? Não só um bate-papo, mas um bate-papo que traga realmente informação Voltado, né? que os fornecedores eles trazem para o mercado, mas de uma outra forma, né? Que aí fica uma forma não amigável, né? Então o podcast é trazer de uma forma mais fácil um conteúdo mais técnico, um conteúdo realmente que venha trazer sucesso aí a cada projeto de instalação de vinil adesivo nesse caso, né? É isso aí. Então obrigado de novo, Wagner. Tá obrigado, bom, Du, e até o Valeu, próximo. obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.